Tecnologia, cara, baterias de alta tensão, uso excessivo de plásticos, tarifas de loja caras, pequenos motores com turbocompressores, são todos parte de uma tendência crescente dos fabricantes de carros que agora produzem veículos mais eficientes em termos de combustível, mais potentes, mais complexos e mais caros para manter com motores menores, que claramente vão custar caro a longo prazo e provavelmente muito poucos deles durarão significativamente após o período de garantia. Vou compartilhar uma lista de 5 das principais razões pelas quais os veículos modernos simplesmente não são construídos para durar. Vamos entrar nisso agora. A vida é curta demais para dirigir carros chatos. A primeira razão pela qual esses veículos não são construídos para durar mais, e eles claramente vão ficar caros com o tempo, fazendo com que você queira descartá-los, tem algo a ver com isso. Estamos observando uma tubulação do sistema de refrigeração de um carro moderno. Em muitos desses veículos, obviamente, você tem extremidades de plástico e conexões chaves. Eles se encaixam juntos, são maravilhosos quando são novos. E quando você os compra novos na caixa? Instalam e são ótimos na fábrica, mas adivinha, eles são lixo quando chega a hora de substituir. Infelizmente, os ciclos de aquecimento fazem com que as peças de plástico se expandam e constantemente causam inchaços de todos os tipos. Eventualmente, eles vazam, o que é um problema, pois claramente não duram, tanto quanto uma mangueira convencional. É uma braçadeira de metal feita para durar muito tempo, onde fabricantes como Toyota e Lexus ainda usam a mangueira de borracha tradicional com uma mola de tensão de metal construída para maior durabilidade física. Muitos fabricantes estão optando por usar conexões rápidas de encaixe, que são extremamente caras na hora de substituir, pois as peças são caras e a mão de obra geralmente acompanha, além de não durarem muito. Elas não são as peças de qualidade que conhecíamos. Ao olhar sob o capô de veículos modernos, só se vê plástico por toda parte. Plástico, plástico, plástico. A cobertura não é um grande problema, mas quando você olha para peças como esta, nunca deveria ter essa folga. Há um jogo ali, mas você notará que há um pouco de folga em tudo e muito pouco deste veículo agora é feito de metal real. E como isso é um problema? Bem, o bom e velho aço, além da corrosão, geralmente dura para sempre. Mas infelizmente, quando você começa a usar plásticos, todo aquele aquecimento sob o motor começa a causar todo tipo de deterioração. Ciclos de calor, ciclos de resfriamento, ciclos de calor, ciclos de resfriamento, e o plástico começa a ficar frágil, racha, se divide, incha e simplesmente não é bom, não é feito para durar. Agora, não importa ter plástico em uma peça como esta, isso é apenas uma cobertura, mas estamos começando a ver muito mais componentes do motor que são feitos de plástico. Você tem coberturas lá, você tem todos os tipos de outras carcaças e componentes como este que são de plástico e peças de plástico em áreas como esta, e muitas delas geralmente estão muito próximas de turbocompressores. E neste caso, muitos desses veículos modernos estão com turbocompressores agora, e isso infelizmente cria muito calor extra e começa a se impor sobre os plásticos nas proximidades. Você também tem todos os tipos de bainhas como esta com seus chicotes de fios anexados a ela perto de turbocompressores, e isso pode levar a falhas prematuras. E não apenas eles podem. Eles fazem isso. O uso excessivo de plásticos sob o capô economiza dinheiro para o fabricante, mas custa mais para você a longo prazo. As peças como mangueiras, tubos, bombas de água com carcaças e impulsores de plástico não duram tanto, sendo boas apenas para 50 a 70 mil milhas. Então você está na oficina pagando a taxa de $200 por hora para o mecânico consertar. Porque muitas vezes eles estão enterrados em lugares que tornam muito difícil para o faça você mesmo em casa cuidar. Então esse uso massivo de plásticos nos veículos modernos de hoje vai ser a ruína de muitos desses carros. E, infelizmente, se você quiser mantê-lo funcionando, o que você pode, isso apenas significa que você vai estar desembolsando milhares. E milhares e milhares e milhares de dólares em serviço a cada 80 mil. 70 mil, 60 mil milhas e você vai continuar despejando dinheiro no poço proverbial de dinheiro. A segunda razão se resume ao que está aqui embaixo, os motores. Os motores passaram por uma evolução tão grande. Se foram os dias de um V8 aspirado que produz bom torque, potência e confiabilidade, agora eles estão sendo substituídos por 5.6 biturbo. Infelizmente, agora os antigos motores 5.6, como você costumava encontrar em um Benz classe C ou qualquer outro carro atualmente, ou 6 em linha. Muitos BMWs estavam criando um excelente motor 6 em linha. Agora foram substituídos por um motor turbo de 4 cilindros. Muitos turbos de 4 estão chegando à frente.
Motores turbo de 3 cilindros estão sendo usados agora, o que não só os torna menos confiáveis, como também mais complicados. Eles produzem mais calor e trabalham em dobro. E essa é uma grande razão pela qual eles não vão durar tanto quanto suas versões mais antigas. Este Mercedes-Benz costumava vir na antiga classe C com um motor V6. Agora ele vem com este motor turbo de 4 cilindros e 2 litros e acontece de produzir cerca de 250 cavalos de potência, então tem um desempenho comparável, mas claro, faz isso com uma leve e ligeiramente melhor economia de combustível. Essa é uma grande razão, pois as emissões e classificações de economia de combustível são pressionadas pela Agência de Proteção Ambiental e reguladores governamentais, impulsionando as pessoas para esses tipos de veículos com maior frequência. E fazendo com que alguns dos sistemas de transmissão mais testados e confiáveis desapareçam. Infelizmente, os turbos presentes na maioria dos motores atualmente geram calor extra, que derrete os plásticos ao seu redor. Isso gera calor interno extra e naturalmente aumenta a demanda por trocas de óleo mais frequentes. Você precisa aumentar seus intervalos de troca de óleo ou apertá-los se preferir. Em suma, faça-os com muito mais frequência do que fazia com alguns de seus antigos motores aspirados que você podia literalmente negligenciar. Você poderia dirigir eles para sempre, sabe, 5, 10, 20 mil quilômetros em alguns dos antigos motores Chevy de 350 polegadas cúbicas e eles continuariam funcionando. Porém, esses motores são extremamente sensíveis, potentes e dependentes da quantidade ideal de tratamento. Se você não fizer isso, o motor vai se deteriorar extremamente rápido. O pior é que muitos fabricantes agora não estão apenas jogando turbos e um motor de 2 litros lá dentro. Até mesmo a Ford e a EcoSport têm aquele pequeno motor turbo de 3 cilindros. Agora estão reduzindo despesas em outras áreas. Bombas de óleo que fornecem fluidos para lubrificar o motor, tempo variável de válvula, turboalimentação, resfriamento e lubrificação. O óleo é crítico, é o sangue vital de qualquer motor. Mas a Ford, em toda a sua infinita sabedoria, enterra a bomba de óleo em um banho de óleo. Além disso, eles utilizam uma correia no lugar de engrenagens para acionar a bomba. A correia se rompe, e houve vários casos desses motores falhando de forma catastrófica. Então, os motores são criados muito mais apertados hoje em dia, com atalhos que infelizmente vão desafiar o máximo em confiabilidade que sempre costumávamos conhecer e amar em algumas das transmissões mais antigas. Agora, você pode esperar e antecipar motores como este de 2 litros Turbo 4, e infelizmente, até mesmo este não tem isso. Várias das novas versões deste veículo agora incluem um pequeno auxílio híbrido, o que aumentará a complexidade e o custo. Enquanto na garantia, no final do dia, o carro é maravilhoso e dirige muito bem. Ele tem um bom desempenho, é econômico, silencioso e potente. É ótimo, mas infelizmente espere de 3 a 5 anos para começar a pagar o preço quando algumas dessas grandes contas de reparo chegarem. Não só isso, em vez de fazer suas trocas de óleo a cada 15 mil quilômetros ou cerca de 10 mil milhas, você realisticamente tem que reduzir isso para 5 ou 8 mil milhas se quiser tentar manter esse motor em uma peça. Eles são muito exigentes e caros de manter na estrada. Os carros modernos têm mais tecnologia, como LEDs que consomem pouca energia, teto solar e recursos elétricos, como janelas e espelhos. E todos os eletrônicos consomem energia fornecida por baterias. Então aqui, conforme levantamos bem ali, você notará que há uma bateria como uma conexão e há uma bateria enterrada bem no fundo ali. Vamos fechar isso por agora, mas este é um grande problema com os veículos modernos. É o uso excessivo de baterias maiores, baterias mais complexas, baterias mais caras. Quero dizer, até este veículo aqui é pré-híbrido, este não tem o assistente híbrido, tem uma bateria comum que da concessionária nos custou $600 por essa bateria, mas há uma segunda bateria. Isso mesmo. Quando você remove isso, não remove todos os seus cérebros. Ele não perde todas as configurações e todos os outros extras. Ele permite que algumas funções operem, não necessariamente girar o motor, mas mantém alguns dos eletrônicos e a memória intactos. 2 baterias com custo significativo, mas atualmente a maioria dos veículos vem em formato híbrido com baterias híbridas. Essas baterias custarão dinheiro. Outro dia estava pesquisando sobre um Civic Hybrid de geração mais antiga, pois pensava em comprá-lo. Fiquei surpreso ao perceber que poderia custar entre 5 e 7 mil dólares. Isso me fez questionar o porquê desse valor. Mantenha simples, porque agora de repente estou olhando para este Civic híbrido de 10 a 15 anos, que realmente precisa trocar as baterias, já que a cada 10 anos é necessário substituí-las ao custo de 5 a 6 mil dólares. Não, obrigado, mantenha simples, bom e velho motor naturalmente aspirado.
Pela Honda encontrei o que procurava. Infelizmente, agora com a evolução de todos os outros fabricantes de automóveis criando veículos híbridos ou a transição para EVs, significa que a depreciação vai esmagar esses veículos ainda mais, porque por esse exato motivo, quem vai querer comprar seu carro quando é exatamente nesse momento que ele precisa de uma troca de bateria? Além disso, se você for o azarado que comprou um carro novo, o manteve por 8 anos e a bateria está em declínio fora da garantia, eis que você está preso a milhares de dólares. Ouvimos histórias assustadoras. Os EVs puros também são um pesadelo para muitos que precisam gastar de 40 a 60 mil dólares para trocar suas baterias. Eu sei que existem instalações de reciclagem e empresas que sabem reformar e melhorar as baterias, mas ainda assim custa milhares de dólares do seu bolso se estiver fora da garantia. E está fora da garantia. Haverá um momento. Claro, alguns fabricantes estão dando 8 anos, alguns 10 anos, alguns 5 anos. A questão é que em algum momento esse veículo ficará sem bateria e você ficará preso tendo que pagar milhares de dólares pela substituição da bateria. O próximo motivo pelo qual muitos desses veículos não vão durar muito além da garantia é a pura complexidade de muitos desses veículos modernos. As pessoas estão demandando essa tecnologia. As pessoas desejam essa tecnologia. Porém, quando a garantia acaba, você não quer mais saber dela. Por exemplo, você tem controles de assento elétrico como este. Isso permite dar movimento ao assento, é maravilhoso quando funciona. Sim, tudo aqui é elétrico, com liberação de energia elétrica. Você tem todos os tipos de funções de aquecimento aqui, controle de cruzeiro, grandes telas, ABS também bem ali. E quando apertamos este pequeno botão, você notará que isso se abre facilmente, veja só. O problema atual é que tudo é controlado pela energia elétrica. É a pura complexidade, e todos eles têm algum tipo de módulos de sistema elétrico, na maioria dos casos, conduzindo cada uma dessas características. Se houver um módulo para controlar o sistema de infoentretenimento, provavelmente está escondido sob o painel. Os módulos de assento elétrico estão ocultos sob os assentos. Todos esses controles estão escondidos aqui dentro do painel. Existem vários recursos como este, escondidos sob os assentos nesta área, em alguns casos no compartimento do motor da frente, ou pior, muitas vezes no porta-malas, ao lado do pneu reserva. Ao levantar os carpetes, é comum encontrar módulos escondidos. O problema surge quando esses módulos falham, por exemplo, quando sua janela para de funcionar repentinamente. Pode ser um regulador, pode ser até um interruptor, mas às vezes é um módulo e muitas vezes eles não são bem montados, não são bem feitos ou em alguns casos até são submetidos à água. BMWs antigos tiveram problemas de infiltração de água no porta-malas, causando falhas em certas características. A fiação em curto seria contaminada pela água. E então, veja só, você tinha um curto naquele módulo, é apenas um toque de 3 ou 4 mil dólares. Mas você consegue imaginar perder alguns módulos e com o tempo e a idade, é como tudo. Não é diferente do seu celular como este. Os celulares não são feitos para durar para sempre, você acaba com placas de circuito que queimam ou cozinham. E tudo o que é preciso é um pequeno componente dentro dessa grande abundância e rede de eletrônicos a bordo daquele módulo, e isso é tudo, exceto o choro. O fato simples é que as pessoas estão procurando por tecnologia extra. Eles querem recursos de segurança, eles querem recursos de luxo, eles desejam telas grandes e toda essa tecnologia, mas quando se trata de longevidade, simplesmente não está presente. Não vai durar tanto quanto muitos dos veículos mais antigos que utilizam apenas um conjunto básico de interruptores e botões, sem todos esses eletrônicos modernos. Mas é por essa razão, com todos esses controles eletrônicos, tecnologia, que vai ser proibitivamente caro manter esses veículos muito além da garantia. O pior é quando um veículo sai da garantia e você tem que substituir peças. Estou olhando um site de terceiros com peças muito mais baratas que as Original Equipment Manufacturer originais. Isso vale para Honda, Toyota, BMW ou Mercedes-Benz. As taxas de oficina são bem altas em veículos modernos. Não é incomum encontrar taxas de oficina de 230 a 240 reais por hora apenas para consertar ou diagnosticar um problema no motor do carro. O pior é que muitos desses veículos não permitem que você saia sem assinar na linha pontilhada, aceitando pagar a taxa de diagnóstico de cerca de 250 reais. 300 reais só para dizer que você tem um problema. Provavelmente é isso. Eles basicamente te prendem, mas o pior é se você está trocando peças de suspensão.
Você sabe o que eu estou olhando bem aqui e eu posso ver peças de suspensão custando centenas de dólares. Eu posso ver peças de bomba de combustível custando centenas de dólares, turbocompressores. Se você tivesse que substituir um turbocompressor em muitos desses veículos, você estaria falando, sabe, alguns milhares de dólares. Ou até mesmo apenas um kit ou solenoides de impulso podem custar milhares de dólares. Em muitos desses veículos, estou olhando aqui para a BMW com alguns problemas de solenoide de impulso e, claro, se você tem problemas com o braço de controle. Com o envelhecimento desses carros, sua complexidade com suspensões de braço duplo os torna muito caros atualmente. Eles são ótimos para dirigir quando novos, mas são feitos de maneira muito leve e não têm o necessário para durar muito tempo. E se fosse barato, tudo bem, mas o problema é que não é barato, não é barato. E então substituir peças sob o capô muitas vezes significa que você pode gastar alguns milhares de dólares lá, isso pode custar 18 mil dólares. Essas mangueiras podem custar você uma coleção para reequipar o sistema. Este tanque pode custar cerca de 3 mil dólares no revendedor. 450 dólares, esta bateria 600 dólares. O conjunto do braço de controle custará cerca de 800 a 900 dólares e os freios em toda a volta custarão alguns milhares de dólares. Você entendeu? Nem vamos falar sobre ter um problema. Talvez seu filho bata a bicicleta e quebre isso. Isso vai custar 6 mil dólares por lado. Não importa, novamente, se é um Benz, ou um Honda ou Toyota, todos vão custar um dinheiro significativo fora da garantia. E isso se deve em grande parte à complexidade das peças, os sensores extras, as peças que são projetadas e usinadas com tolerâncias mais apertadas, feitas para eficiência, e geralmente tudo está trabalhando muito mais duro e apertado. Apenas a eletrônica em geral, tudo adiciona dólares e centavos. As taxas de oficina estão cada vez mais caras. A crise do custo de vida atinge a todos e essas lojas estão lucrando com isso. As empresas estão pagando seus funcionários para mantê-los trabalhando e esses custos são repassados ao consumidor. Quanto mais complexo o veículo, como veremos em 2024, mais caro será para o comprador final. Em 2025 e além, durante a transição para veículos elétricos e híbridos, motores menores com turbo se tornarão prevalentes. Porém, esses motores geralmente não durarão tanto e terão custos proibitivos a longo prazo. Ótimo vídeo sobre o que está acontecendo e como esses motores estão pouco confiáveis hoje em dia, não durando tanto. O que está causando esses motores a realmente implodir? Excelentes vídeos, definitivamente atualizem-se, espero vê-los no próximo. Até breve.